Olá, veja neste vídeo tudo o que eles não te dizem a respeito da graça de Deus. Essas 3 experiências só João teve na face da terra. Foi única. Ainda que Paulo disse que foi levado ao 3º céu, mas ele não teve a experiência do Cristo em carne. O relato desse nosso irmão não pode ser desprezado. Não caia na falácia de que estudar o texto, estudar teologia vai esfriar a tua fé. Isso é uma grande besteira. O que acontece é que quando você vai para o texto e lê o que o texto diz, você não fica mais refém de ninguém que diga que teve uma experiência, por mais maluca que seja, se não está relatada, se não é uma experiência do Cristo vivo, daquele que se fez carne e agora também se manifesta através da sua palavra. Se não for assim, eu não quero segui-lo. Você já percebeu, aliás, desde que a Casa da Rocha começou, que nunca mais na minha vida eu subi num palco para dizer: atenção, irmãos, Deus falou comigo. Eu me lembro daquela cena do Forrest Gump, que ele está correndo, sabe? Está correndo, aquela multidão atrás, multidão não, aquela galera atrás dele. Quem não viu o filme, irmão, pelo amor de Deus, você não viu Forrest Gump, você é evangélico? O que você é? Você lembra da cena, né? De repente, no meio da corrida, ele para. Aí todo mundo para. Aí ele vira. Aí alguém fala assim: silêncio, ele vai falar alguma coisa. E ele fala assim: eu estou cansado. E eu quero ir para casa. Ele tem alguma coisa especial que ninguém tem? Não tem, irmão. Eu não tenho nada especial que você já não tenha na sua casa. O que nós temos de especial é que todos nós estamos em torno da sua palavra, movimentados pelo seu espírito, para aprender juntos da sua verdade. Para que você não se torne refém nem do Zé e nem de ninguém que disse que tem uma palavra que ninguém mais tem. Porque teve uma experiência que disse para ele que além disso aqui tem alguma coisa a mais que você não sabe. Tem alguém querendo te manipular. Tem alguém querendo te enganar. Tem alguém tentando fazer com que você se devote a ele. Tem alguém te subjugando debaixo de uma palavra religiosa que absolutamente não tem nada de Espírito Santo de Deus. Porque entre o que você tem de revelação e o que o texto diz, inspirado pelo Espírito, estou em dúvida, mas acho que vou ficar com o Espírito. Se isso é frieza, eu quero ser o homem do gelo, o Iceman. Se isso é frieza, então é isso que eu quero. Porque João está nos respondendo quem é esse verbo. Ele está nos prestando o melhor da sua consciência, do seu relato. E a gente não pode desprezar isso. No verso 15 ele diz que o João Batista, é um outro João, dá testemunho de Jesus. O João apóstolo, que disse que o verbo existia antes de tudo, diz: galera, o João, o Batista, disse a mesma coisa que eu. Olha o que ele falava no deserto. Quando Jesus aparece, é esse aqui, ó. É esse que eu dizia, que tem a primazia e que é maior do que eu, porque ele existe antes de tudo. Não sou só eu que estou falando. A semana que vem nós vamos continuar a falar falando sobre João Batista. E tudo que o sinal profético que foi João Batista para a vinda de Jesus. Mas era a confirmação que nós estamos diante daquele que é tudo e pode tudo e criou tudo, é a razão de tudo, sustentador de tudo, início de tudo e o fim de tudo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é a origem de todos nós, ele é sustentador da nossa vida e é o nosso destino quando a gente acabar. Porque é dele que a gente vem, é por ele que a gente vive e é para ele que a gente vai. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, disse Paulo. Tudo se resume nele. Em Efésios capítulo 1, Paulo diz que na plenitude dos tempos, Deus fez convergir em Cristo tudo que há no céu, na terra, debaixo da terra, tudo está nas mãos dele. Tudo parte dele, existe por ele e volta para ele. E é por isso que no verso 16 João diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Palavra bonita, plenitude, tudo. Ele é uma fonte inesgotável. A palavra plenitude, no original, ela não é só estar cheio.
É quando você vai derramando e enche, e você continua derramando e aquilo transborda. Isso é plenitude. Ele tem, ele é, tudo e todos, e tudo que você vê e imagina está nele, além de estar cheio, é transbordante. A plenitude da vida, da existência é Cristo. E diz o texto, João dizendo, nós recebemos da plenitude dele, não existe mais nada fora dele. Não há nada fora dele. Nós nele existimos, nele nos movemos. Atos 17, 28, e nele vivemos. Não há nada fora de Cristo. Não há nada que não esteja nas mãos de Cristo. Não há nada que nós possamos olhar nessa terra que a gente diga, isso aqui não pertence a Deus, isso é uma bobeira, é uma besteira. Eu tenho respondido algumas perguntas sobre o nosso arraial. Muita gente nova chegando na igreja, faz parte. Você não se irrita, Zé? Claro que sim. Mas eu, que não sou uma pessoa muito paciente, mas eu peço a Deus que me ajude. E eu já respondi para várias pessoas dizendo, olha, a canjica, o pé de moleque, não tem demônio ali, não sei se você sabe. Você pode morder, pode, não tem. Mas não é uma festa pagã? Eu falei, não. Paganismo é quando as pessoas acham que Deus é uma entidade, que eu preciso oferecer sacrifícios e dinheiro e rituais para pagar o mérito para que Ele me abençoe. Você entende o que é ser um pagão? É quando o sacrifício parte do ser humano. A fé cristã não é pagã, porque o preço foi pago por Cristo. Certo ou não? O preço foi pago por Cristo. Por que a gente segue? A gente segue porque nós reconhecemos que Ele é Senhor. Mas por que a gente o serve? Nós não o servimos para que Ele nos retribua. Nós o servimos porque fomos salvos. A gente não contribui e não adora para que Ele nos dê uma bênção. Ele já nos abençoou na sua morte. A gente faz isso porque nós somos gratos. É diferente. Parece igual, né? Mas é diferente. O princípio é diferente. O lugar onde você tem que ficar fazendo campanha, pagando e pagando e pagando e para ser abençoado, não é cristão. Isso é pagão. Pagão não é a festa onde você come o pé de moleque. Pagão é o princípio de fé que orienta a sua espiritualidade. Tem muito de evangélico que é pagão e não faz festa junina. Devia fazer, está perdendo. Já que já é pagão, faz mesmo. Agora, eu me lembrar dos meus primos, das minhas tias de Minas Gerais, quando eu como um pé de moleque ou uma paçoca. Eu sou fã de paçoca, irmão. Eu ainda torço para a gente ter alguma barraca no nosso arraial de feijão tropeiro, porque eu gosto demais de feijão tropeiro. Dá um trabalho danado fazer. Se tiver um voluntário, a gente está recebendo, viu, irmão? Um tropeirinho, né? Não tem nenhum problema, não. E ninguém aqui está adorando a ninguém, viu? A nenhum santo, a nada. Estamos fazendo uma festa. A cultura não é demoníaca, a cultura é só cultura. E a festa é boa demais. E vou dizer mais, hein, irmão? Ainda vai ter bingo ainda. Nem tem bingo. Você que está chegando agora tem bingo. É, bingo, isso mesmo. Aí vamos chamar de ação entre irmãos. É bingo, irmão. Cartela. O único bingo que tem é que todo mundo se alegra quando alguém ganha. Isso é muito legal. Porque todos nós estamos nos divertindo e ainda por cima ajudando o nosso forro. A nossa cobertura espiritual. Então, não precisa perguntar, tá bom? Mas eu não gosto de arraial. Tem outras igrejas em São Paulo, fique muito à vontade. Nós temos recebido da sua plenitude, de toda a abundância, e graça sobre graça. É bonito esse termo. Eu li um comentarista que diz que graça sobre graça, a tradução talvez mais própria seria graça no lugar da graça. Nós traduzimos como graça sobre graça. Na língua portuguesa funciona do mesmo jeito, mas é assim. Sabe por que eu fui salvo? Por graça. Sabe por que eu estou vivendo hoje? Porque Deus me derramou mais graça. Não é porque eu tenho mérito, porque eu sou bonzinho, porque eu sou melhor. É porque Ele me ama, porque eu continuo sendo um pecador e você também. Na nossa cabeça passa tudo quanto é porcaria. O pior, irmão, é que a palavra não precisa chegar na boca. Ele já conhece todo, Ele sabe o nosso pensamento. As maldades que a gente pensa. O ódio que a gente carrega.
os pecados que passam pela nossa cabeça, que os nossos olhos percorrem a terra, fora as atitudes que a gente toma com maldade, interesse, segundas intenções, malícias. E nós vamos achar que Deus gosta da gente porque a gente é bonzinho? É graça sobre graça. E o seu Espírito continua habitando em nós, como é que eu vou dizer para Deus que eu sou alguma coisa? Tudo que eu tenho e tudo que eu sou veio dele, e ainda por cima, não se sustenta em mim, é porque tem graça sobre graça. Paulo mais tarde vai dizer, pela graça de Deus eu sou o que sou. É pela graça de Deus. Não é porque nós temos um mérito, não é porque nós fizemos alguma coisa. Só que aí, no versículo 17, o João faz um movimento muito interessante. Ele traz para a narrativa dele, vem aqui Moisés, o Moisés. Moisés foi o grande profeta que guiou o povo na saída do Egito, atravessando o Mar Vermelho, caminhando 40 anos no deserto, antes de ocuparem a terra prometida. Foi Moisés que trouxe os sinais contra Faraó, as pragas. Através das mãos de Moisés o mar foi aberto. A arca da aliança caminhava com eles e era uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite. E sinais poderosos o livro do Êxodo nos declara. E ele foi o cara que trouxe a lei de Deus. Não era só um povo. E não era só uma religião. Era a plenitude da vida, estava na lei de Moisés. Se você vai honrar teu pai e a tua mãe, se você vai amar o teu próximo, se você vai obedecer a Deus, se você vai andar em santidade, as coisas importantes e os princípios que você deveria guardar, a lei não era um método de salvação, não era. A salvação sempre foi a graça de Deus para aqueles que criam nele. No caso de Israel, até a espera do Messias que viria. Não era pela lei. Aliás, eu não vou mentir para você, porque está escrito isso em Romanos. Eu vou só ler para você para o tempo correr mais rápido. Romanos capítulo 3, verso 20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei não é ponto de salvação. Romanos 5, 20. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Como? Mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, se você ler o capítulo 3, 4, 5 de Romanos, Paulo fala assim, antes de ter lei, eu nem sabia que era pecador. Estava de boaça vivendo a minha vida. De repente, veio a lei. E quando eu vi a lei, eu percebi que eu era um pecador. E aí eu vou andar com Deus e vou me devotar a Ele, porque a lei apontou toda a minha culpa. E a lei demonstrava o caráter de Deus. Isso é bom, isso é ruim. Isso é correto, isso é errado. Nisso aqui eu estou, naquilo ali eu não estou. E aqui tem o meu perdão. Aqui tem a minha misericórdia. Aqui tem a minha compaixão. Portanto, a lei que apontava o pecado anunciava um Deus de graça e de verdade. Mas agora, João diz, aquilo que a lei só anunciava como um prenúncio, agora a gente viu a glória de Deus cheia de graça e de verdade. O que a lei só podia anunciar, agora Cristo pode cumprir. O que ela só dava a entender, agora os nossos olhos viram e as nossas mãos tocaram. Eu não estou dizendo que o período da lei é um período para ser desprezado, mas tem que ser compreendido que ele era transitório, incapaz de redimir e incompleto ainda na história da revelação da salvação de Deus. Para que quando eu olhe para o Antigo Testamento, eu perceba que aquela arca no meio do povo era só um símbolo do Deus que habitaria no meio de nós, entre nós, no nosso corpo, no nosso ajuntamento. Que aqueles reis que se sucederam eram um sinal do verdadeiro rei que viria. E aqueles sacerdotes que oficiavam o sacrifício, diz o livro de Hebreus, era só um prenúncio do verdadeiro sumo sacerdote da nossa vocação, que é o próprio Jesus. E aqueles animais que eram oferecidos eram apenas um prenúncio do verdadeiro cordeiro que se manifestaria. E de que o sábado que se guardava como de descanso, agora era o próprio Cristo, porque ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Que aquele templo, que agora não sobrou pedra sobre pedra, é de verdade um ajuntamento místico em toda a terra. Em qualquer lugar é o templo de Deus para visitar o seu povo, e não mais o Santo dos Santos. A gente vai falar muito sobre isso no livro de João. Jesus disse: pregue o evangelho, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esse tipo de pregação às vezes me ajuda a explicar algumas coisas aqui na igreja, para todos nós. Eu nunca vou pregar sobre a unção de Davi, porque eu não sou suposto a ser um imitador de Davi. Eu sou imitador de Cristo. Davi era um tranqueira que nem eu e você. Ele pegou a Batseba, não foi para a guerra, matou Urias. A Bíblia não esconde nada. O Salomão teve 1000 mulheres que perverteram o seu coração. Imagina o trabalho. E disse que era sábio. Alguns intérpretes falando não era 1000, porque essa palavra pode seguir. Se fosse 3 já era muito, irmão. Mas você já... Só uma piada, irmãos, as irmãs são uma bênção. É só uma brincadeira, mas uma só. Quer dizer então que você quer imitar Davi? Para você pegar 5 pedras e, no seu caso, jogar na cabeça do seu advogado, é isso? Porque na pregação eu ouvi que eu também tenho 5 pedras, e você vai jogar no seu gerente do banco, você vai jogar no teu chefe, você vai jogar na sua sogra, você vai jogar não sei aonde. O evangelho é isso? Não, isso não é evangelho. Apesar de ter a Bíblia, não é evangelho. Então, Zé, mas tem a Bíblia, mas nem tudo que está na Bíblia a gente segue. Não, claro que não. A gente não faz sacrifício de animais, e está na Bíblia. Os homens agradeçam, a gente não tem mais circuncisão, e está na Bíblia. A gente não tem que ir até Jerusalém para ir no templo 2 vezes por ano, mas está na Bíblia. A gente não mata animais aqui no domingo, mas está na Bíblia. Desculpe se eu ofendo a sua fé, mas nem tudo que está na Bíblia é bíblico. Bíblico não é o que está escrito na Bíblia. Mas é aquilo que Cristo nos ensinou. Porque a razão de toda a narrativa histórica culmina em Cristo. É como se a gente pegasse o gabarito de Jesus e viesse lendo o Antigo Testamento para falar, aqui Jesus está aqui, essa atitude aqui de Davi parece um negócio que é, isso aqui tem Cristo. Essa aqui de Salomão, isso aqui tem Cristo aqui. Esse negócio que o Eliseu falou, mesmo antes de Jesus, parece que Jesus está aqui. E é exatamente isso. Nós enxergamos dentro de toda a narrativa, o evangelho que está tanto no Novo quanto no Velho, nos revelando quem Ele é. Quem Ele é. E se Ele é o princípio e o fim, tudo se concentra e se resume nele. Ele é a plenitude e graça sobre graça. Tudo que eu vejo que Ele não encaixa não é dele. Por isso que no Antigo Testamento você vai encontrar coisas que são meramente históricas, tem. Outras que são culturais, daquela época, também tem. E outras que fazem parte da religião, daquela época, do templo, mas que eram apenas um prenúncio profético, que não tem mais valor, também. É mesmo, Zé? É mesmo. Bom, a gente pega o próprio Novo Testamento e descobre que o véu era também uma coisa temporal, cultural. Nós fazemos essa leitura. Na verdade, irmão, o problema não é a Bíblia, nem o Evangelho. Eu costumo dizer que a gente não crê na Escritura. Nós cremos nas nossas interpretações da Escritura. Por isso, quanto mais eu me aproximo de Cristo e o entendo, quando eu leio sobre Ele, eu entendo melhor. Mas é lendo sobre Ele que a minha imagem dele melhora. E com a imagem dele melhorada, quando eu leio, eu entendo melhor o que está escrito. Mas é quando eu entendo melhor o que está escrito que eu faço uma imagem melhor de quem Ele é. E eu não sei se o biscoito está sempre fresquinho porque vende mais, ou se vende mais porque está sempre fresquinho. Essa é antiga, né? A maioria nem entendeu. Depois encontra a minha idade.
A gente diz que essa é uma espiral hermenêutica, em que todo dia a gente visita a palavra e ela nos ensina mais sobre quem é esse Jesus. E quando eu leio a palavra, conhecendo melhor quem ele é, eu interpreto melhor a respeito dele o que ela diz. Mas é quando eu interpreto melhor o que ela diz, que a imagem que eu tenho sobre ele melhora na minha cabeça. E essa vida através do Espírito que nos envolve, da sua palavra que nos ensina, vai limpando os nossos olhos, as nossas lentes, para enxergarmos quem é Jesus. Da sua plenitude a gente recebe graça sobre graça, diz o texto. Graça sobre graça. E vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. O texto no versículo 18 diz algo... por isso, aliás, desculpe. É por isso que ele diz, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Vimos a sua glória, cheio de graça e verdade. Aqui tem uma outra coisa muito bonita, um detalhe, que não dá tempo de a gente falar tudo. Mas quando Moisés desceu do monte lá para receber as tábuas da lei, e Arão tinha feito um bezerro de ouro, aquela coisa toda, e veio tudo aquilo, eles iam peregrinar 40 anos no deserto, está lá em Êxodo 33. Aí Moisés fala, Senhor, não nos abandone, o Senhor tem que andar com a gente. Se o Senhor não for com a gente está perdido. E Deus falou, eu vou estar com vocês. E aí Moisés faz aquela pergunta, me mostra a tua glória. Me mostra a tua glória. E Deus fala, como é que eu vou te mostrar, Moisés? Porque se você vê a minha glória, você morre. O poder e a plenitude da luz e da graça de Deus, nós não subsistiríamos com o nosso pecado diante dele. E aí ele diz, tá bom, Moisés, faz o seguinte, ó. Aqui tem uma rocha, quem já leu o texto, tem uma fenda, e você vai entrar aí, ó, e eu vou passar lá fora, tá? Linguagem figurada, Deus é espírito, mas de alguma forma ele se manifestou. E aquela fenda escureceu de alguma maneira que Moisés não pôde ver. Deus dizia, eu vou pôr a minha mão na fenda e vou passar, porque você nem pode ver a minha glória. O texto diz, depois que eu passar, você vai olhar, eu já vou ter passado. Mas é o máximo que você pode ver. Porque eu sou o Senhor da compaixão, da misericórdia, da verdade. Alguns autores interpretam que esse texto no hebraico está dizendo que Deus pôs a mão e ele passou falando a sua glória. Eu sou a verdade, eu sou a misericórdia, eu sou a compaixão, e ele passa. Ele proclama quem ele é, mas Moisés não pode ver. E aí o João causa uma balbúrdia na comunidade judaica quando ele diz, Moisés não pôde ver, mas a gente viu o que Moisés não viu. Porque vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Aquilo que ele falou apareceu diante de nós. A gente é tão carente. Eu também. Tem dia que eu estou insatisfeito, desanimado, cansado, abatido. Não Joseph Klimber, ele não. Mas eu não sou o Joseph Klimber. Eu não sou. Porque eu resmungo e falo, Senhor, está faltando tal coisa. E a sua plenitude de graça e verdade está em nós. É que alguém colocou na nossa cabeça que Deus vai te dar o que você precisa. Ele escondeu de você que Deus já é o que você precisa. E Ele te condicionou no meio de uma sociedade de consumo a buscar a Deus para obter coisas que te satisfazem. E te enganou, escondeu de você e de mim que Ele, Jesus, já é tudo que nos satisfaz, ou deveria ser. Mas nós somos tão crentes e tão carentes que a gente está sempre correndo atrás de uma novidade. E para dizer a verdade, que Deus não nos ouça, Ele não é tudo para nós. Eu brinco, a gente fez show com o Resgate lá em Goiânia sexta-feira. Aí vem o pessoal com os discos antigos, CDs antigos, assina aqui! E eu sempre brinco assim, falo, lá em São Paulo, com essa assinatura e mais R$5, você pega o metrô para qualquer lugar de São Paulo. Só a assinatura não dá, mas se tiver o cincão, você consegue. É assim que nós pensamos de Jesus. Se eu tiver Jesus e Ele me der mais alguma coisa, aí eu vou ser feliz. A plenitude está nele. E vimos a sua glória, que Moisés não viu, cheia de graça
e de verdade. E ele completa no verso 18 dizendo: ninguém jamais viu Deus. Não dá para ver. Não dá. Não dá para ver. Mas o Filho, que estava no seio do Pai, revelou a Deus para nós. Ele disse para nós, ele mostrou, ele interpretou Deus. Essa palavra, esse verbo, exegeomai, significa trazer a verdadeira interpretação, trazer o significado, interpretar. É desse verbo que vem um substantivo grego que a gente usa na teologia chamada exegese. Exegese é entender o texto no seu contexto. Então a gente vai na língua original, lê o grego ou lê o hebraico, estuda o contexto histórico, estuda como é que era o autor, quem é a pessoa que está recebendo aquela epístola ou aquele rolo, qual era a situação daquele povo naquela época, economicamente, religiosamente, socialmente. Eles estavam subjugados, eles estavam conquistando uma terra, estavam sendo derrotados, o povo era fugitivo, era Império Babilônico, era Império Romano. A exegese é você ir a fundo para tentar entender o melhor que você pode tudo o que estava acontecendo, para poder trazer uma lição e dizer para nós hoje, aquilo que foi escrito lá atrás significaria talvez isso, que é o que eu faço aqui todo domingo. E Jesus fez uma exegese do Pai. Ele veio e se mostrou, diz: atenção galera, eu vou interpretar Deus para você, é isso aqui ó. Tudo que vocês podem ver da maneira mais humana e mais clara está aqui diante de vocês. Vocês podem tocar, ouvir e ver. Ele é o Deus entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas nós temos um problema com isso. Porque a gente não quer graça. E nem verdade. A gente quer que alguém nos engane que a gente gosta. Porque a verdade dói demais. Olhar para o espelho e falar: está aqui um pecador, falso, hipócrita. Quando eu era garoto, eu falei isso ontem num encontro, a gente cantava uma música, eu não sei quantos aqui são da minha época, que dizia assim: somos jovens crentes que amam ao Senhor. Quem lembra? Sim, jovens crentes que amam ao Senhor. Usamos a Bíblia todo dia em oração com alegria. Vamos parar, vamos negar? Nunca. Com a certeza e a firmeza, vamos sem temor. Jovens crentes que amam ao Senhor. Teve uma época na minha vida que eu brincava com isso, falava assim: como a gente é hipócrita. Porque a gente cantava: somos jovens crentes, mentira. Que amam ao Senhor. Ah, mas mais ou menos, você nem lê a palavra. Usamos a Bíblia todo dia, não usa nada, você nem lê esse negócio. Em oração com alegria. Que alegria? Você vai orar? Ah, vai ter que orar. Não tem alegria nenhuma. Vamos parar, vamos negar? Nunca. Negamos todo dia, toda hora. Com a certeza e a firmeza. Que certeza, que firmeza. Vamos sem temor. Está morrendo de medo. Que diminua eu. Uma balela. Eu canto que diminua eu e depois fico orando: Senhor, me honra, me coloca no topo. Que diminua o quê? Esse nosso momento aqui, à vez, esse momento nosso é um campeonato de hipocrisia. É por isso que eu não chamo isso de culto, porque isso não é culto. Isso aqui é uma celebração. A palavra culto é sinônimo de sacrifício. A gente não faz sacrifício. Aqui parece mais uma sinagoga do que um templo. É lugar de aprendizado, de ensino, de palestra. Não é um culto, é uma celebração de adoração. Culto somos nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a lógica do vosso culto. Não é o que você faz aqui dentro, é o que você vive lá fora. Quando acaba a celebração, que a gente já cantou, já enganou, já levantou a nossa luz, fizemos a nossa dança e etc. Aí a gente sai por aquela porta, aí Deus fala: agora começa o teu culto. É você sendo um sacrifício. Tua mente, tuas atitudes. Nós somos um culto e o nosso comportamento, nossa ética é o nosso louvor. Louvor não é a música que a gente canta aqui. Agora nós vamos louvar. Não vamos, você já é um louvor, ou deveria ser. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nem depender de alguém que fala: vamos gente, vamos animar. Eu não consigo colocar louvor para dentro de você. Ou você é um servo de Deus, um templo que adora a Deus 24 horas por dia e no domingo se une com outros templos, outros cultos, para juntos celebrarmos. Ou senão a gente vai ficar aqui tentando animar a plateia.
Programa de auditório. Quem quer dinheiro? Esse é programa de auditório. Ele se manifestou com toda a sua graça e verdade para dizer para nós que esse é o caminho. Mas nós temos problema com isso. De novo. Eu não quero um Jesus pleno de graça e verdade. Eu quero um Jesus com uma pistola. Eu quero um Jesus com metralhadora.